Você já ouviu falar do Homem Mais Rico da Babilônia? Eu acho que é talvez um dos livros mais citados pelos coaches de investimento, pelas pessoas que trabalham com orientação financeira e educação financeira. Mas você já parou para ler de fato o livro ou você só ouviu o que as pessoas têm a dizer? Eu mesmo, quando comecei a investir, sou obrigado a confessar. Eu não estudei antes de começar. Eu não procurei me informar, eu não procurei me aprimorar. E até certo ponto guardo alguns arrependimentos sobre isso. Mas hoje eu estou tentando correr atrás desse prejuízo. E por isso eu vim aqui para compartilhar com vocês algumas lições que eu aprendi com o homem mais rico da Babilônia. Antes de começarmos, eu gostaria de reiterar um compromisso com vocês, de que todo o conhecimento que eu adquirir eu vou trazer gratuitamente para compartilharmos aqui no canal. Dito isso, como a gente vai falar de um livro, eu vou tomar a liberdade de deixar um link de associado aqui embaixo, caso vocês queiram, após o nosso vídeo, conhecer um pouco mais do trabalho do autor. É um link para o livro realmente, propriamente dito, para que vocês possam ver a perspectiva dele e tirar suas próprias conclusões. Mas eu vou trazer aqui para vocês o que eu aprendi, quais foram as lições, as 8 lições que eu aprendi lendo O Homem Mais Rico da Babilônia. E a primeira delas foi: busque por conhecimento. No primeiro capítulo do livro, você tem como primeiro passo: dois amigos estão conversando sobre sua situação financeira na Babilônia. É um comerciante e um músico que estão discutindo sobre a sua falta de sucesso comparado a outros comerciantes que convivem com eles. Eles estão bastante insatisfeitos, mas não sabem como mudar de vida. E um deles tem a ideia: buscar Arcade, o homem mais rico da Babilônia, com quem até mesmo o rei se aconselha, como forma de pedir orientação, saber qual o truque, qual a forma que ele encontrou para construir seu vasto patrimônio, como ele se tornou um homem tão sábio. Então essa é a primeira lição. A busca pelo conhecimento ela é necessária, e aí eu não falo apenas de finanças, eu falo para qualquer coisa que tentemos fazer em nossa vida. E com base nisso, nós já partimos para a nossa segunda lição, que é dada no capítulo 2, onde Arcade começa a explicar como saiu de uma situação de pobreza para uma situação de riqueza como a que ele tem. E o primeiro passo foi buscar aconselhamento, ele também, com um comerciante muito bem-sucedido de seu tempo, que lhe ensinou a lidar com o dinheiro. E a primeira lição que ele aprendeu foi pagar-se primeiro e depois pagar aos outros. Ou seja, reservar 10% de tudo aquilo que ele recebia para o seu eu do futuro. Se ele recebia 10 moedas, uma delas seria guardada e apenas as outras 9 ele iria usufruir. Isso acaba, de certa forma, levando a todos os outros passos que nós veremos mais adiante, porque a disciplina de pagar a si mesmo vai lhe levar a outros passos que são ensinados no livro, como o controle financeiro, como o controle de impulsos e o controle de dívidas. Ainda no capítulo 2, a gente tem a nossa terceira lição. Procure aconselhamento com especialistas, procure aconselhamento com pessoas que realmente entendem daquilo que você quer saber. Em uma tentativa frustrada de empreender, de fazer o seu dinheiro, que ele começou a guardar, trabalhar para si, ele entrega seu dinheiro na mão, Arcade, entrega seu dinheiro na mão de um oleiro que vai acompanhar uma caravana para comprar joias e trazer de volta para que eles multipliquem sua riqueza. Ao voltar, no entanto, eles descobrem que o oleiro foi enganado e, em vez de joias, trouxe pedras sem valor. E a lição que ele aprende é: se você vai procurar informações sobre joias, você deve procurar um ourives. Se você vai procurar uma informação sobre saúde, você vai procurar um médico, não um advogado. Se você vai procurar informações sobre lei, você vai procurar um advogado, não um veterinário. Ainda hoje, temos dificuldade em procurar nas fontes corretas, principalmente em tempos de internet, como lidar com as situações com as quais nos deparamos. Muitas vezes nós procuramos em fontes que não podem nos ajudar, mas que vendem a informação de uma forma que nos parece bastante verídica. Então, em 1926, o autor já coloca uma informação que nos serve até a atualidade, que nós devemos ter cuidado com as pessoas a quem pedimos conselhos. E isso vale também para a internet. E aí vocês já podem pensar: então o que é que você está fazendo aqui? Bem, eu estou lendo para poder compartilhar com vocês.
Então, mesmo que não seja alguém especializado, busque pelo menos alguém que tenta trazer informações que venham de alguma base sólida. A quarta lição que eu extraí desse livro é: controle os seus desejos. Arcade, em um certo trecho do livro, coloca de forma bastante realista que os desejos do homem não têm limites. Você sempre vai ambicionar mais, querer mais, desejar mais. Controlar os seus impulsos é um passo muito importante. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que você deseja não é aquilo que você precisa. E o dinheiro que você gasta com essas coisas pode lhe fazer falta em um outro momento. Mesmo uma pessoa que tenha meios, que tenha condições econômicas boas, dificilmente vai se ver em uma boa condição se gastar mais do que o que recebe em virtude de atender os seus desejos e os seus caprichos. Então, o controle e a disciplina que está associada a ele são importantíssimos para que você possa realmente mudar. Aí as pessoas vão dizer, mudar o seu mindset. Não, porque o seu mindset não vai se mudar assim. Mas mudar o seu comportamento com relação ao dinheiro. Mesmo que você ainda se sinta tentado a comprar, a gastar com bobagens, que muitas vezes você mesmo, poucos dias depois, não dará valor, você vai aprender a controlar esse impulso. Ou pelo menos vai precisar controlar esse impulso para mudar a sua realidade. A quinta lição que eu gostaria de trazer é uma lição que ela vai um pouco na contramão de tudo que lhe ensinam hoje na internet. E ela diz: proteja os seus investimentos. No capítulo 4 do livro, ele trata sobre as muralhas da Babilônia. Um guerreiro chamado Banzar está em cima das muralhas e ao longo dos anos ele vê exército após exército se quebrando como ondas no mar contra as muralhas da cidade. E a cidade seguindo próspera, pois apesar de todas as perdas que ocorrem nas muralhas, em termos de guerreiros, em termos de material de defesa, tudo que ocorre fora, inclusive, das muralhas, depois é recuperado. Mas o coração da cidade está protegido. A Babilônia, conforme o livro, não cresceu a partir de invasões através de sua audácia, mas através do comércio e de suas defesas. Ela cresceu porque ela foi resiliente, ela cresceu porque ela persistiu no tempo. E quem são essas muralhas? Na minha opinião, principalmente a renda fixa, o ouro e os imóveis. Mas são investimentos muito sem graça. Esses investimentos não vendem curso. Esses investimentos não dão corte no TikTok, nem corte no Instagram. Esses investimentos não dão corte nos shorts. Mas são investimentos que estão protegidos da incerteza do futuro. Para além da perda fixa, a gente já falou sobre isso em um vídeo anterior. O CDI, por exemplo, bateu o Ibovespa no longo prazo. Nos últimos 30 anos, bateu e bateu com folga. Poucas ações renderam no Brasil mais do que o Ibovespa. Desculpa. Poucas ações no Brasil renderam mais do que o CDI. Então, a gente não está falando de ganhos exorbitantes, mas a gente está falando de não perder o nosso principal. Charlie Munger, por exemplo, que é um dos maiores investidores da atualidade, com quem Warren Buffett se inspirou bastante, falava sobre isso. Mais importante do que grandes ganhos é você não perder, porque quando você não perde, você não interrompe a ação dos juros compostos. E aí, lembrando, na renda fixa, os juros compostos se aplicam, porque eles não se interrompem. Ou seja, apesar de não ser lá um investimento muito sofisticado, é importante que você tenha pelo menos uma parte do seu patrimônio protegido. Porque às vezes a crise, o crash do mercado, pode vir exatamente no momento que você mais precisa, no momento de sua aposentadoria, por exemplo. E se o mercado cair 50%, 60%, 70%? E se as empresas que você tem pararem de pagar, interromperem temporariamente o pagamento de dividendos, e você for um desses investidores mega arrojados com 100% em renda variável, porque você não tem medo de nada, como é que você vai ficar? A sexta lição é controle e cuide de suas dívidas. No capítulo 5, O Mercador de Camelos da Babilônia, nós vemos um personagem chamado Dabasir, que passa por uma situação terrível. Ele, devido ao descontrole, se envolve em um endividamento exorbitante. Envergonhado, sem condições de continuar da cidade, ele foge e parte para uma vida de crimes.
Logo em seguida ele dá azar, perde tudo que ele tem, se torna escravo. E durante sua escravidão ele reflete sobre sua posição no mundo. E ele enxerga que as dívidas o tornaram escravo de certa forma. Isso lhe faz lembrar de alguma coisa? Talvez de um cheque especial, 400% de juros no cartão de crédito? Você só trabalha para pagar juros e não consegue mais viver? Pois é. A analogia é facilmente aplicável. Óbvio, você não tem os grilhões, mas todo o fruto de seu trabalho é retirado pelo banco. As dívidas tornaram ele escravo. Como é que ele consegue reverter a sua situação após fugir da escravidão, conseguir fugir de sua condição? Ele retorna à sua cidade natal, trata com seus credores, faz os arranjos de negociação de suas dívidas e organiza-se para viver com suas condições, guardando 10% para si, 20% de tudo que recebia para pagar os seus credores e os outros 70% para viver. Obviamente, se a gente está falando de alguém com salário mínimo, até os 10% já é um absurdo. Estamos falando aqui de uma tentativa de organização e planejamento financeiro. Então essa regra vai se aplicar a todo mundo? Não. Tem gente que hoje não tem nem o que comer. Eu sei que na internet é muito fácil começarem críticas desse tipo. A gente está falando de quem pode se apropriar desse tipo de conhecimento. E para esse tipo de pessoa, esse tipo de conhecimento pode ser útil. Uma outra lição bastante interessante que a gente aprende no livro é evitar investimentos muito arriscados. E aqui no Brasil, isso é perfeito porque nós somos praticamente o Egito sul-americano. Quantas pessoas insistem em colocar seu dinheiro em esquemas de pirâmide ou esquemas extremamente arriscados? Ao admitir um risco muito grande, você tem um risco muito grande de perda. E uma vez que o seu dinheiro se vai, ele não volta. Conhecer a assimetria de risco, conhecer a relação entre o risco e retorno e ter a certeza de que você está fazendo um investimento minimamente confiável são passos primordiais antes de tomar qualquer decisão nesse sentido. E aí a gente entra também em uma outra lição muito apropriada para o Brasil de hoje. Não conte com a sorte para fazer fortuna. No livro é abordado que a sorte às vezes vai sim trazer frutos. A gente tem ganhadores da Mega Sena. A gente tem pessoas que compraram a VEG a 11 centavos sem saber no que ela ia dar. A gente tem pessoas que compraram ações na bolsa sem ter sequer certeza de seu crescimento. Provavelmente não esperavam que seu patrimônio multiplicasse por 100, por 200, por 300 vezes. Gente que comprou o Bitcoin a centavos. Mas, por exemplo, muitos deles só têm o Bitcoin hoje porque perderam as chaves e encontraram quando já eram milionários. Não teriam suportado o ganho ao longo do tempo, teriam vendido antes, com aquela vontade de realizar o lucro. Então, de certa forma, foi a sorte. Podemos contar com a sorte? Não. Então, por que nós contamos tanto com a Bet aqui no Brasil? As apostas esportivas, os cassinos estão florescendo para todo lado. Por quê? Na tentativa de ganhar dinheiro rapidamente. Obviamente, fruto de uma sociedade que quer desesperadamente sair de sua condição atual. A condição financeira do brasileiro não pode ser ignorada na hora de discutir por que o brasileiro gasta tanto com casa de aposta. O cara tem um sonho de sair daquela condição. O cara tem um sonho de fazer um dinheiro extra, porque o cara já trabalha o que pode e muitas vezes não tem como sair daquilo ali sem um empurrãozinho da sorte. Mas pegar o pouco dinheiro que você tem e entregar nas mãos do destino, quase sempre acaba levando a pessoa ruim. Como vocês podem ver, George Clason publicou esse livro na década de 20 do século passado. Mas as lições dele são absolutamente atemporais. É como se ele tivesse olhado para o futuro e visto praticamente tudo o que ia dar errado na nossa sociedade. A proliferação de esquemas trapaceiros, de pessoas tentando viver a partir de apostas, pessoas investindo sem saber aonde colocam seu dinheiro, comprando palavras de assessores de investimento que, enfim, muitas vezes sequer eles entendem aquilo que eles estão oferecendo, né? Então a leitura desse livro, para mim, veio de forma um pouco tardia. Eu acredito que se eu tivesse lido ele com meus 20 e poucos anos, talvez eu tivesse começado mais cedo a cuidar melhor de minhas finanças. Claro, eu tive lá minhas limitações, dada a minha condição financeira, condições de trabalho. E agora vamos para um bônus também, que
é algo que poucas pessoas realmente tratam com a importância que deveria ter. É importante que sempre procuremos formas de ganhar mais. E aqui eu não estou falando de bico, eu não estou falando de esqueminhas de internet, de freelazinho, não. Eu estou falando de se preparar, se profissionalizar, buscar um ofício, uma atividade. Eu só pude mudar minha realidade através de muito estudo e muito esforço. Eu não sou rico, não sou milionário. No momento, na verdade, eu estou aqui num quarto de um hotelzinho mais ou menos, porque estou trabalhando, estou em campo. São 10h30 da noite, é agora que eu estou podendo gravar, porque a gente trabalha o dia todo. Mas isso para ter um salário melhor do que aquele que eu tinha com meus 20 e poucos anos. Então, a riqueza dificilmente ela vai vir sem esforço. Para ela vir sem esforço, você tem que contar com a sorte. Então, isso vai na contramão do que nós já vimos que é tratado nesse livro. E, às vezes, a importância de você buscar melhorar profissionalmente vem sendo deixada de lado. Com um monte de gente falando que você não precisa estudar, você não precisa se formar, você não precisa disso, você não precisa de CLT, você não precisa daquilo, você só precisa de um celular e internet. Se fosse assim tão simples, eu acho que tinha muita gente mais rica, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Era o conhecimento que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado. Desejo que todos fiquem bem e até breve.